Olá amigos, eu sou o pastor Divino Carlos e nessa oportunidade eu gostaria de estar falando sobre o tema a família cristã. Não há dúvida, meus amados ouvintes, de que o casamento é uma instituição divina, isso nós não temos dúvida. E talvez por isso mesmo, aliás, com certeza, por isso mesmo, ele é tão atacado pelo diabo, já que é uma instituição criada por Deus, a primeira instituição que existiu no mundo e criada por Deus. Então, o diabo sempre ataca aquilo que é importante para Deus. E hoje, infelizmente, meus queridos ouvintes, o número de divórcios em muitos países nós já sabemos que supera ao número de casamentos, lamentavelmente. Mas mesmo assim, meus amados, eu creio que o casamento, justamente por ele ser uma instituição divina, criada por Deus, ele permanecerá até o fim, porque as coisas que Deus cria não poderá ser destruída pelo homem, nem pelo diabo, nem por ninguém, Claro que tudo isso em meio a lutas, em meio a batalhas, a dificuldades, mas eu creio que o casamento permanecerá até o fim. E o objetivo desse estudo justamente é auxiliar, digamos assim, nesta preservação dessa instituição. Essa preservação que é preciso de muita luta mesmo, que é o matrimônio. Hebreus 13:4 fala: digno de honra entre todos seja o matrimônio. Então, se Deus está dizendo que é digno de honra, é algo que deve ser preservado. E o objetivo desse estudo, eu repito, é auxiliar na preservação dessa instituição chamada casamento e, consequentemente, a formação de uma família. E para facilitar, meus amados, a compreensão e até mesmo o acompanhamento desse estudo, eu resolvi dividir o estudo em tópicos assim bem específicos, bem claros, para que possa facilitar justamente o acompanhamento, dessas pessoas que estarão acompanhando esse estudo. No primeiro tópico, sobre a família cristã, eu gostaria de falar sobre o que um marido espera de sua esposa. Depois estaremos falando também o que uma esposa espera de seu marido. Mas primeiramente, eu estarei falando sobre o que um marido espera de sua esposa. E eu anotei aqui pelo menos 8 itens. Evidentemente que isso pode variar de pessoas para pessoas, mas eu acredito que esses 8 itens aqui, provavelmente ele é o que a maioria dos maridos realmente espera ter na sua esposa, que a sua esposa tenha esses valores na vida delas. O primeiro item que eu acredito que um marido espera da sua esposa é que ela seja amiga dele, que ela seja aquela pessoa realmente confiável, aquela pessoa amiga, aquela pessoa que realmente ele pode confiar nela, aquela pessoa que ele sabe que não vai traí-lo de maneira alguma a sua confiança. Porque hoje em dia, até mesmo uma boa amizade não está muito fácil. Mas no casamento, pelo menos no casamento, é preciso existir, não é? Então, a primeira coisa que eu acredito que o marido espera da sua esposa é que realmente ela seja sua melhor amiga, aquela pessoa que ele possa confiar nela verdadeiramente em qualquer circunstância. A segunda coisa que eu acredito que qualquer marido espera da sua esposa é que ela seja companheira, e evidentemente que, principalmente tratando no âmbito cristão, mais do que nunca no âmbito cristão, que ela seja sua companheira em tudo. Quando eu falo em tudo, é em casa,
é quando vai passear, é quando vai viajar, é para sair para fazer a obra do Senhor, para fazer visitas, ou para cumprir o ministério que a pessoa tenha. Digamos, se ele é um pregador, se ele é um cantor, então ele espera que ela seja sua companheira em tudo. Infelizmente, nós sabemos que muitas esposas não se colocam ao lado do marido em todas as situações, nem mesmo para fazer a obra de Deus. Às vezes o marido tem muita vontade de fazer a obra de Deus, às vezes de evangelizar, de visitar, de fazer esta obra que Deus muitas vezes tem colocado no seu coração, mas muitas vezes a esposa não se coloca ao seu lado, está sempre indisposta, arranja sempre uma desculpa para poder não estar ao lado do seu marido. E em determinadas situações, evidentemente, que ela acaba não podendo fazer aquilo que Deus manda, porque questão de ética, em muitas situações, ele não pode ir sozinho, principalmente questão de visitas, coisas assim, ele não pode ir sozinho, é antiético, sobretudo, evidentemente, em caso de pessoas do sexo oposto a ele, né? No caso do sexo feminino. Então ele não pode fazer a visita sozinho. E ir com outras irmãs, muitas vezes, também, em muitos casos, não é muito recomendável. O ideal seria mesmo a esposa, evidentemente, mas quando ela não se coloca ao lado dele, realmente a coisa fica complicada. E isso, infelizmente, nos dias de hoje é muito comum. Então ele espera, o marido cristão espera que a sua esposa também seja uma companheira em tudo, em todas as áreas e em todas as horas. Creio também que todo marido espera que a sua esposa seja fiel, aquela esposa que jamais o traia, que jamais venha trocá-lo por outra pessoa. Infelizmente, nos dias de hoje é até estranho, não é? Muitas vezes o casal se casam ali apaixonados, mas o tempo vai passando e daqui a pouquinho está ela ali, ou ele até, já traindo, já buscando outras companhias, dando bola para outras pessoas, porque dizem que não o ama mais. É estranho. O amor verdadeiro, a Bíblia diz que nunca acaba. O amor ágape nunca acaba. O problema é que muitas vezes aquilo que a pessoa chama de amor, na verdade, não era um amor verdadeiro. Mas a esposa que ama verdadeiramente o seu esposo, ela sempre será fiel a ele. E é justamente uma das coisas que o marido cristão espera da sua esposa, é que ela seja fiel a ele em qualquer situação, que nunca venha traí-lo. Também que seja amorosa. Qual é o esposo que gosta de uma esposa seca, indiferente? Evidentemente que nenhum esposo gostaria de ter uma esposa assim, né? Mas que ela seja aquela esposa amorosa, carinhosa, que esteja realmente dando sempre amor a ele. Também, meus amados, uma das coisas que o marido cristão espera da sua esposa é que ela seja compreensiva, que evidentemente que todas as pessoas são falhas, têm seus erros, têm suas dificuldades, têm seus lapsos. E nesse momento, qual é o esposo que não fica feliz de ter uma esposa compreensiva, uma esposa que esteja pronta a perdoar, que também é um dos itens que eu numerei aqui, quando ele falha, quando ele erra. Então ela compreende, embora que muitas vezes não é fácil, evidentemente, mas o amor fala mais alto, ela compreende e ela está sempre disposta a perdoá-lo e dar uma chance para que ele possa reabilitar a sua vida. E prossigam ambos servindo a Deus e devotando-se um ao outro. Também, meus amados, eu creio que todo esposo espera da sua esposa também que seja uma pessoa aberta ao diálogo,
Porque um casamento sem diálogo é um casamento, com certeza, fadado ao fracasso. Existe um ditado popular, já antigo, que diz que é conversando que se entende. E hoje, infelizmente, até mesmo por causa da televisão, há muito pouco diálogo em casa, seja entre esposo e esposa, ou seja, entre pais e filhos. A televisão, infelizmente, não tem permitido que haja diálogo entre os cônjuges, principalmente. E por causa disso, até por causa disso, tem acontecido tantos divórcios e tantas separações. Então, o esposo espera que ela seja uma pessoa aberta ao diálogo. Teve qualquer dificuldade, houve qualquer dúvida, está ali conversando, puxa o diálogo, sem brigas, sem conversa, sem agressão, sem nada, dialogando, conversando pacificamente, as coisas sejam esclarecidas e resolvidas. E finalmente, eu acredito, meus amados, que também o que um marido espera da sua esposa é que ela seja também uma boa amante. Talvez você possa até estranhar esse item aí desse tópico, ao dizer que ele espera que ela seja um amante dele, evidentemente. Mas é verdade, amados, porque o ser humano, ele nasce, logicamente, com necessidades físicas, biológicas. Dentre essas necessidades, existe a necessidade sexual. E não é porque ele é cristão que ele não tenha necessidade sexual, ele não sinta desejos sexuais. E como cristão, evidentemente, ao ter desejos sexuais, ele não vai procurar as pessoas, as mulheres do mundo, o meretrício, porque aí fora é comum isso, mas o cristão verdadeiro não faz isso. Ele sabe que isso desagrada a Deus e evidentemente que ele não vai fazer isso jamais. Para isso, ele precisa que a sua esposa seja uma pessoa também, uma boa amante, uma pessoa que também tenha desejos sexuais, que supra as suas necessidades, não é? Claro que tudo isso é reflexo dos demais itens que nós acabamos de enumerar, porque se ela for uma boa amiga, companheira em tudo, fiel, amorosa, compreensiva, sabe perdoar, aberta ao diálogo, provavelmente também ela vai ser uma boa amante, uma pessoa que vai também suprir a sua carência nesta área física, nessa área sexual. E esse é um item que também tem sido responsável pela separação de muitos casais. Daqui a pouco eu vou estar no outro tópico comentando mais a respeito disso, mas tem colaborado para que muitos casais se separem, porque às vezes, falando aqui, é lógico, nessa oportunidade do lado da mulher, que também pode ser do lado do homem, muitas vezes ela não é uma boa amante, ela não se interessa por esta área e acaba havendo problemas. Então eu falei nessa primeira parte do primeiro tópico, o que um marido espera de sua esposa. Agora, eu quero falar também do outro lado da moeda. Eu quero falar também o que uma esposa espera do seu marido. Talvez até agora você está ouvindo esse estudo, a princípio pode ter pensado, puxa, mas será que é só para o lado do homem? Não, o lado da esposa também. Ela também tem suas aspirações naturais. A mulher, ela não é inferior ao homem em nada. Biblicamente falando, ela é exatamente igual ao homem, tem os mesmos direitos. E o que uma esposa espera do seu marido? Creio que primeiro, meus amados, que ele seja um marido também carinhoso. Porque se ele gosta de ter uma esposa carinhosa, evidentemente que ela também quer ter um marido carinhoso. E principalmente por ser mulher, porque a mulher, ela é mais carente de carinho, ela tem mais necessidade, ela é mais voltada para esta área. O homem muitas vezes tem uma tendência de ser mais prático nessa área, não ser muito, ser mais seco.
embora que isso não seja desculpa para ele não ser carinhoso. Mas a mulher é mais dengosa, vamos dizer assim, e ela deseja, todas elas, isso nós podemos garantir, que o seu esposo, o seu marido, seja uma pessoa carinhosa para com ela. Aquele marido seco, durão, que está sempre com palavras ríspidas, com semblante fechado, que trata sempre com rispidez, vai haver uma dificuldade nesse relacionamento, com certeza, com a sua esposa. Creio também que a esposa espera também do seu marido que ele seja fiel, evidentemente. Olha a esposa, né? Que é feliz com o marido que atrai. Infelizmente, hoje nós sabemos que são milhares de esposas, infelizmente até cristãs, que sofrem com esse grande mal. Ou seja, o marido é um mulherengo e que vive traindo a sua esposa, descaradamente muitas vezes, mas vive traindo a sua esposa, e elas vivem sofrendo, muitas vezes por causa até dos filhos, alguma coisa assim, acaba não separando, aguentando as barras, mas sofre muito. Só Deus sabe o quanto sofre. Isso é algo muito problemático. Então ela espera que também ele seja fiel. Também ela espera que ele seja agradável a ela. O que seria agradável? De vez em quando compra uma flor, uma lembrancinha, um cartãozinho, né? A mulher é muito ligada para essas coisas. O homem não. Como eu disse agora mesmo, o homem não preocupa muito com isso não. Mas a mulher, porque tem uma natureza diferente do homem, evidentemente, porque senão não seria mulher, ela é ligada a esses pequenos detalhes, que para o homem muitas vezes é bobagem, mas para ela realmente não é bobagem. Ele seja agradável, compra um cartãozinho, uma lembrancinha, uma flor, de vez em quando, porque infelizmente o orçamento hoje está apertado para todo mundo e nem sempre a pessoa tem condições de fazer isso sempre. Creio que também as esposas esperam que seus maridos a levem para passear. A mulher gosta muito de passear, ir num parque, passear, né? Ver vitrines, essas coisas. A vida hoje é muito corrida, mas mesmo assim é preciso tirar um tempinho, é necessário, é importante, e as esposas gostam disso, que a leve para passear. Também que dentro das possibilidades que ele ajude nos serviços domésticos, nos serviços caseiros, principalmente, meus amados, porque hoje a maioria das esposas trabalham fora devido às dificuldades financeiras, até mesmo para ajudar no orçamento doméstico, elas trabalham fora. Então, evidentemente que ele precisa cooperar, porque não seria justo que, além de trabalhar fora, chegue em casa, ela tenha que fazer tudo. Então ele ajuda, lava uma louça, ajuda a fazer uma comida, ajuda a cuidar das crianças, da casa, no que for mais prático ali para ele fazer, que der mais certo para ele fazer. Tudo isso ela vai ficar muito feliz, com certeza vai ficar muito feliz. E muitos esposos, na grande maioria, são machões, não gostam de fazer isso, não é? E isso acaba se transformando num problema sério nos relacionamentos. Uma coisa também que as esposas esperam dos seus maridos é que ele assuma o papel de cabeça do lar. E isso eu digo tanto no sentido espiritual como também no sentido financeiro. Por que eu digo isso? Porque em muitos casamentos, amados, a mulher é que acaba tendo que assumir a cabeça do casamento, do lar, porque o marido, ele não toma providência, ele não toma as rédeas do lar, seja ele espiritualmente, seja ele financeiramente. E ela acaba por necessidade, embora que não seja um papel apropriado para ela, acaba tendo que assumir essa situação. Em muitos casos que dizem que em certos casamentos que falam, porque a mulher quer ser melhor que o marido, quer mandar não sei o que, mandar tal, muitas vezes não é isso. É que ele acaba, devido à sua passividade, ele acaba empurrando ela para a liderança da família, do lar. E isso acaba acontecendo com o passar do tempo, problemas, conflitos, dificuldades. Ela espera também que
ele eduque os filhos, porque muitos maridos deixam apenas para a esposa cuidar, para a esposa educar, e sendo que o papel é dos dois, mas partindo primeiramente dele. Naturalmente, também ela tem a sua obrigação também, os seus momentos de educar, mas o ponto de partida, evidentemente, que é do esposo, é do pai, é do marido, e ela espera isso dele. Ela também espera que ele respeite ela, não é? Como sexo mais frágil, não mais fraca ou menos inteligente, como diz uma burra, não é? Mas entenda que ela é mais frágil, que ela precisa ser respeitada como tal, não inferior, mas mais frágil, isso é natural. E também que ele não seja um ganancioso, que seria aquela pessoa que só pensa em trabalhar, não é? Juntar dinheiro, comprar nada, só juntar, não compra as coisas que precisa para casa, os móveis, às vezes, eletrodoméstico, que poderia ser muito útil, até para facilitar a vida dela, mas ele não pensa nisso, ele só pensa em juntar dinheiro, e acaba deixando a ganância tomar conta da vida dele, acaba atingindo ela também e prejudicando. Então ela espera que ele não seja uma pessoa, um ganancioso na vida. Então são alguns aspectos que eu tenho certeza que a esposa espera do seu marido, do seu esposo. Amados, eu também gostaria de falar sobre o segundo tópico, porque até agora nós falamos sobre o primeiro tópico. Eu gostaria de falar sobre o segundo tópico, só lembrando que no primeiro tópico nós falamos o que o marido espera da sua esposa e o que a sua esposa espera do seu marido. E nesse segundo tópico eu gostaria de mencionar as principais coisas que mais têm levado os casais hoje a se separarem, os casamentos ruírem. Que, como eu disse na introdução desse estudo, em muitos países tem havido bem mais divórcios do que propriamente casamentos. E existem fatores que têm levado a isso. Eu gostaria de enumerar pelo menos 5 fatores. Um deles é justamente a falta de diálogo. Amós capítulo 3, verso 3, fala assim: andarão 2 juntos, se não houver entre eles acordo? 2 pessoas para andarem juntas têm que conversar, para ter acordo para onde vão, porque se eles não conversarem entre si, como que vão saber para onde um está querendo ir? Como que vão saber as ideias? Se ambos estiverem calados, não é possível eles caminharem juntos, não tem como. Eles têm que conversar, eles têm que dialogar. Então a falta de diálogo tem levado muitos casais à separação. Quando vê, já separou, porque vai havendo diferenças, problemas, dificuldades, insatisfações, e como não conversam, não dialogam, aquilo ali vai crescendo, infelizmente, até chegar a uma situação irreversível, uma situação que não dá mais. Quando pensa em conversar, aí também já não dá mais. Então esse é um problema, é um dos pontos, é um dos aspectos que tem levado muitos casais à separação. Outro aspecto, meus amados, que tem levado muitos casais à separação é a infidelidade conjugal. É aquilo que normalmente nós chamamos de traição. Eu mencionei agora mesmo que infelizmente tem havido muita traição no meio do povo de Deus, até mesmo no meio do povo de Deus. É lamentável dizer isso, mas tem havido muita traição no meio do povo de Deus, e isso acaba levando verdadeiramente à separação, porque ninguém gosta de ser traído. Evidentemente que ninguém gosta de ser traído, seja ele ou seja ela, e a Bíblia Sagrada fala a respeito disso, amém? Então a infidelidade tem levado a muitas separações. Outro fator também que tem sido assim
bastante relevante no aspecto de separação, de divórcio, justamente as contendas por problemas financeiros. Disputas financeiras por causa de bens, da hora endividamento, que acaba ruindo ali o relacionamento entre os dois. Um faz conta demais, o outro fica nervoso e começa muitas vezes aquelas discussões e acabam levando a uma ruptura, a uma separação. São inúmeros casamentos que têm como origem a separação aí problemas financeiros, problemas sérios financeiros, que acaba levando o casal a contender e acaba levando também à separação. Também um outro fator que tem levado muitos casais a se separar, o desrespeito mútuo. Um não respeita o outro. Puxa vida, né? Muitas vezes a pessoa respeita todo mundo, menos ele respeita ela e ela respeita ele. Acha que porque é minha esposa mesmo, eu posso tratar de qualquer maneira, eu posso agir de qualquer maneira. É meu marido mesmo, tem que me aguentar mesmo, e trata muitas vezes com falta de educação, palavra de baixo calão, não é? Palavras pejorativas. Tudo isso acaba levando muitas vezes um casamento a uma destruição total. A falta de respeito mútuo, ou seja, das duas partes, dos dois lados. E também, finalmente, uma coisa que tem levado muitos casais a se separar, o desinteresse íntimo unilateral. Como assim, desinteresse íntimo unilateral? É que muitas vezes, amados, como eu frisei agora mesmo no item, o ser humano, seja ele ou seja ela, tem também as suas carências afetivas e físicas. Falando mais claramente na parte sexual, ele tem suas necessidades e ela também tem. Quando uma das partes não liga muito para esse lado é um lado assim que a pessoa não se preocupa muito com ele, ou quase nada, por que não dizer assim. Então, o que acontece? O outro lado vai ficar triste, o outro lado vai ficar desanimado, o outro lado vai ficar abatido. E, consequentemente, com o passar do tempo, se esse problema não for resolvido, se esse problema não for solucionado a tempo, não for resolvido, vai acabar numa separação ou até numa traição. Muitas traições hoje acontecem, embora que não justifica, mas explica, acontece justamente por causa disso. É porque não há um entendimento nessa área íntima. Um não procura entender o lado do outro, a necessidade do outro. Aqui em 1 Coríntios capítulo 7, verso 5, fala claramente, não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência, por causa da falta de freio da carne, não é isso? Então, está dizendo claramente, não vos priveis uns ao outro, está falando a respeito do relacionamento sexual. E quando o interesse é apenas de um lado, não dos dois lados, os problemas surgem, infelizmente, e acabam em separação muitas vezes. Quando não acaba em separação, mas de corpos, mas de fato, em termos assim, de casamento em si, o casamento vai por água abaixo. Os dois passam a morar, como diz, continuam morando na mesma casa, mas o casamento já foi embora muito tempo, muitas vezes, justamente por causa dessa questão de desinteresse íntimo, unilateral, quer dizer, apenas de uma parte. Então eu percebo que a falta de diálogo, a infidelidade conjugal, contendas financeiras, desrespeito mútuo e desinteresse íntimo unilateral são fatores infelizmente relevantes que têm levado muitos casais à separação. Lamentavelmente, tem levado muitos casais à separação. É melhor então se ajustarem, não é?
No terceiro tópico desse estudo sobre a família cristã, eu gostaria de mencionar 7 coisas que geralmente a esposa não gosta que o marido faça, não gosta que ele seja dessa maneira. Por que eu vou mencionar isso? Justamente para você que está ouvindo esse estudo e que é digamos assim, um casamento que dure, um casamento abençoado, você vai observar esses fatores aí para ver se você está enquadrado, porque são coisas que geralmente elas não gostam no marido, tá? Se elas não gostam, o marido tem que procurar evitar. Depois eu vou falar também de algumas coisas que o marido não gosta na esposa, para que ela também possa evitar. São conselhos práticos. Primeira coisa que geralmente as esposas não gostam do marido é que ele a ridicularize, meus amados, principalmente perante os amigos ou parentes. Muitas vezes, quando está sozinho, está tudo bem, trata com respeito, com carinho, com educação. Mas quando está perto de amigos e parentes, principalmente dele, né, começa a ridicularizar, fazer gozação, fazer piadinha. E normalmente a esposa não gosta disso. Normalmente ela não gosta. Também não deveria gostar mesmo, quem é que gosta, né? Acredito que o marido também não gosta. E é natural, ninguém gosta de ser ridicularizado. Elas também não gostam que eles sejam teimosos, sempre teimando em fazer a mesma coisa, mesmo que aquele esteja errado, sempre contrariando aquilo que muitas vezes é até conversado e acordado. Está sempre teimando, teimoso. E elas não gostam de maridos teimosos, que estão sempre batendo na mesma tecla, e infelizmente teclas erradas. Também elas não gostam que ele seja ciumento, porque o ciúme na verdade não é prova de amor. O ciúme é falta de confiança. E nenhuma esposa gosta de ser vigiada pelo marido, seja aquele marido possessivo, ciumento, que até inventa muitas vezes, tira ciúme de onde é que, motivos para ciúme de onde é que existe ou que não existe. E nenhuma esposa gosta disso. Elas também não gostam que ele fale muito, que ele fique comentando com outras pessoas que não tem nada a ver, não é? Principalmente sobre a vida íntima deles. Tem marido que vive comentando com outros colegas: minha esposa é assim, minha esposa é assado, não sei o que tem, comentando as partes íntimas deles lá. Qual é a esposa que gosta disso? Evidentemente que não gosta e nem deveria gostar mesmo. É natural. Elas também não gostam que os maridos vivam em rodinhas. Fica lá só na rodinha dos homens ali, horas e horas, e deixa elas sozinhas para lá. Claro, de vez em quando isso é até natural, mas que quando vira um hábito, um costume, nenhuma esposa gosta de ser deixada de lado, enquanto o marido está muitas vezes, vive na rodinha dos amigos, dos parentes, e elas não gostam disso não. Elas também não gostam que eles saiam sem falar para onde estão indo, porque normalmente nos dias atuais isso é muito perigoso. Normalmente a esposa gosta que quando o marido sai, fala: eu estou indo ali, estou indo em tal lugar e tal. Normalmente os maridos não gostam de falar, de dar satisfação. É muito do homem, né, sair assim, não fala nada. Mas as esposas, normalmente, elas não gostam disso. E isso é importante que o marido preste atenção, para que vivam bem, evidentemente. Elas também não gostam que eles não saibam pedir perdão. Elas gostam que eles saibam pedir perdão. Quando ele não sabe pedir perdão, quando erra, normalmente o homem, quando erra, não gosta de pedir perdão, principalmente para a mulher. Ele acha que fraqueza é pejorativo, ele vai se diminuir diante dela. E não é verdade. Perdão, ele é nobre, é nobreza em qualquer situação. Então é preciso saber pedir perdão.
e elas não gostam quando eles não sabem pedir perdão. E elas também não gostam que eles sejam aquelas pessoas fechadas, sem diálogo, sem conversa, mas que sim, que sejam pessoas que conversam, que exponham seus pontos de vista, que quando tem um problema se abra e conversa. É algo natural, seja dela ou seja dele. Diálogo essencial na sobrevivência de um relacionamento. Elas também não gostam que eles sejam descuidados na sua aparência, nas suas higienes, principalmente higienes íntimas. O marido muitas vezes não está nem aí, não é? Principalmente nessa área de relacionamento sexual, ele não está nem aí. Às vezes chega assim igual um sujo, do jeito que está mesmo, igual, como diz um ditado, me perdoa a expressão, é igual um animal e está nem aí. Ela tem que aguentar ele do jeito que ele tiver, barbudo, fedorento, do jeito que tiver. Não, a esposa não gosta disso, ela é delicada, né? Ela não gosta disso. Ela gosta que ele se cuide, que dá aparência, que toma banho, tudo direitinho. E isso é algo também, repetindo, é algo natural. Ela também não gosta que ele seja aquela pessoa, amados, que muitas vezes se comunica com todos de fora, né? Com alegria, mas com ela, nada. Com ela é só cara fechada, rosto fechado, não conversa, não dialoga, nem nada, durante o dia, no dia a dia. Mas muitas vezes quando chega a noite, na hora de dormir, aí sim, né? Ele quer uma esposa bastante animada ali na cama, na hora do relacionamento sexual, bastante fogosa, mas na verdade ele não fez por onde que ela tivesse condições de estar assim, de estivesse receptiva para comer ele depois. E isso é algo muito importante. É preciso que haja alegria, que haja espontaneidade, que haja atenção, para que as outras áreas também depois possa ir bem. Eu gostaria de frisar então que esse aqui é o terceiro tópico que nós estamos falando, mas a primeira parte apenas. Eu falei sobre coisas que geralmente a esposa não gosta no marido. Agora eu quero falar também, que ainda pertence a esse terceiro tópico, sobre coisas que geralmente o marido não gosta na esposa. Agora é o inverso. Vamos falar agora também, seria um aconselhamento para as esposas, de coisas que o marido geralmente não gosta na esposa. Que seria, uma delas é que ela tenha maus hábitos higiênicos, pessoal e também em casa. Isso aqui é natural, gente. Assim como a esposa não gosta de um marido que tem maus hábitos higiênicos, que anda sujo, que não está nem aí, da mesma forma, o esposo também não gosta de uma esposa que a qualquer dia, a qualquer hora, ela está sempre toda desgrenhada, cabelo espetado, todo sujo, toda suja, está nem aí com o corpo, com a higiene, está nem aí com roupa, está aí com nada, né? Qual é o esposo que gosta de ver uma esposa assim? Não gosta, né? É claro que nós não estamos mencionando momento de trabalho pesado, de faxina, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo no geral, estou dizendo no usual, no dia a dia, dentro da normalidade. Então o esposo, ele não gosta, ele não aprecia esposa que tenha maus hábitos higiênicos, seja pessoal, seja em casa. Esposa que não está nem aí com a casa, deixa a casa aquela bagunça sempre, suja. Ele chega, qualquer hora que ele chega, está tudo sujo, aquela louçaiada tudo suja, roupa esparramada por tudo quanto é canto. Nenhum marido gosta disso, com raríssimas exceções. Também o marido normalmente não gosta de esposa rixosa, gente. Esposa rixosa é aquela esposa encrenqueira, que encrenca por qualquer coisinha, tá? Qualquer coisinha ela começa a falar, dispara a falar e não para mais. E é ali dia e noite, e não para, e o esposo, não, quieta, tá bom, e ela continua falando. Nenhum marido gosta disso.
Ama, não gosta mesmo. Isso é algo muito sério. Naturalmente que também o marido não gosta da esposa desperdiçadeira, aquela esposa que não preocupa, deixa as coisas perder, ele compra as coisas para casa, ela não faz, ele compra comida, ela não zela, deixa aquilo se perder, deixa dar bicho, tá nem aí, deixa apodrecer, não tá nem aí, deixa derramar. E hoje em dia as coisas estão tão difíceis para a maioria das pessoas, para a maioria de todos nós, e nenhum esposo gosta disso não, da mulher desperdiçadeira. Nem Deus gosta, a verdade é essa, né? Muito menos o marido, que vive ali trabalhando para poder colocar as coisas dentro de casa. Outra coisa também que geralmente o esposo não gosta na esposa, que ela seja aquela pessoa também retraída, sem diálogo, cara fechada, não se comunica, que não se interessa pelos problemas dele, né? Ela não está nem aí com os problemas dele. Ele chega em casa muitas vezes meio triste, ela não quer nem saber por que ele está triste. Às vezes ele está assim com a cara meio fechada, também ela não quer nem saber por quê. Às vezes ele está com um problema sério, mas ela não se interessa nem saber. Já vai logo reclamando e cobrando e metendo o pau. Normalmente o esposo não gosta disso. Ele gosta de uma esposa que tenha diálogo com ele também, procura se interessar pelas coisas dele também, pela sua vida. Normalmente também o marido não gosta que a esposa faça muita conta, muita dívida, porque principalmente sem conversar, sem trocar ideias, que tem muitas esposas, meus amados, infelizmente, que sai comprando tudo quanto é coisa assim, e depois chega, só avisa, eu comprei isso, eu comprei aquilo, e depois que faz a dívida, está ali a dificuldade muitas vezes, até para o esposo, ou que sejam os dois, né? Mas de qualquer maneira, vai haver dificuldades financeiras aí, com certeza. Então o esposo não gosta que a esposa faça dívida assim, sem diálogo, sem conversar. E também, normalmente, o marido, ele não gosta de esposa que viva mais na casa dos outros, seja na casa da mãe, dos parentes, do que na sua própria casa. Tem muitos casos assim, mulheres que não param na casa delas. Qualquer hora que ele chega, ela está na casa da mãe, ou está na casa das irmãs, ou está na casa de amigas, de vizinhos, muito menos, mas em casa não, menos em casa. Marido não gosta disso, gente. Normalmente, quando o marido chega em casa do serviço, principalmente quando ela não trabalha fora, o marido gosta de ver a esposa em casa, para recebê-lo. Isso é natural, não é? Até como se fosse até uma forma compensatória do estresse do dia a dia que ele passou. Ele encontrar a sua esposa ali, ao recebê-lo com alegria, limpinha, toda arrumadinha muitas vezes, para poder estar com ele. Isso é algo que todo esposo gosta, e que muita esposa, infelizmente, não se preocupa com isso. Eu acho que isso aí é bobagem. E também, amados, nenhum marido gosta, né, que a esposa ignore ele, marido no caso, né, como homem. Nenhum marido gosta de ser ignorado como homem. Como homem que eu falo é no sentido íntimo. Muitas esposas estão nem aí com o marido como homem. Às vezes é uma boa esposa, não deixa faltar nada para ele, arruma, lava, passa, conversa com ele. Às vezes em todas as áreas ela é uma excelente esposa. Só que na área íntima ela ignora ele, ela não está nem aí com ele. E o esposo, mesmo sendo cristão, evidentemente ele tem suas necessidades, já falei isso antes, e o esposo gosta de ser admirado, de ser percebido pela sua esposa, correto? E muitas esposas às vezes não se preocupam com isso. Então, esse é o terceiro tópico desse estudo sobre a família cristã. Eu gostaria também de falar sobre o quarto tópico. Como o nosso tempo é curto, nós não temos como falar pormenorizado muita coisa. Mas eu gostaria também de falar rapidamente algumas pinceladas sobre casamento e filhos. Sobre casamento e filhos, a primeira coisa que eu gostaria de falar é até uma pergunta: quantos filhos o casal
deve ter? É uma pergunta que muitas pessoas às vezes fazem. Eu diria que não há mandamento bíblico para isso. A Bíblia não fala que tem que ter 2, 5 ou 10. Mas eu diria, meus amados, que é preciso ter responsabilidade. Principalmente num país como esse que nós vivemos, de muita dificuldade financeira. É preciso analisar, primeiro, a condição financeira do casal, tá? E em segundo lugar, também a idade do casal. Condição financeira, porque, meus amados, é fácil ir colocando criança no mundo. Agora eu quero ver depois é cuidar delas. Dar uma boa educação, uma boa alimentação. Porque colocar no mundo é muito fácil. Agora, cuidar dela depois, educá-la, que é outra história. Então, precisa analisar a questão financeira. E também a questão da idade do casal. Casal que deixa para ter muitos filhos depois de uma certa idade mais avançada é problemático. Porque depois está ali a criança com seus 10, 12 anos, com toda a energia, e está lá o pai e a mãe já idosos, que não consegue dar atenção para os filhos. Não consegue brincar com os filhos, não consegue correr com os filhos. E tudo isso faz muita falta. Então, uma questão da idade também é preciso levar em consideração para que você possa definir o número de filhos. Gostaria também de falar sobre a educação dos filhos, alguns pontos que não podem ser ignorados. Um deles, amados, é ensinar os filhos com a palavra de Deus e também com o exemplo, porque a Bíblia diz em Deuteronômio 6, versos 6 e 7, a obrigação que os pais judeus tinham de ensinar os filhos a palavra de Deus. E também, meus amados, com o exemplo, porque para o cristão não vale aquela máxima: faça como eu falo, mas não faça como eu faço. Para o cristão não vale isso não. Ele tem que ensinar com palavras e com exemplo, porque eu diria que o exemplo muitas vezes fala mais do que 1000 palavras. Se você não quer que o seu filho tenha um mau hábito, não tenha esse mau hábito para que o seu filho veja. Correto? Segundo, nessa área de educação de filhos, quando necessário, usar a vara da correção, tá? Sem exageros, evidentemente, mas usar a vara da correção, porque essa educação moderna agora, nossa, diz que não pode bater, que não pode usar vara, currião, e pode sim, a Bíblia diz que pode e deve, sem exagero, não é espancamento, tá? Não é por qualquer coisinha, mas na hora certa é preciso. Dentre outros versículos, mas examine esse aí, Provérbios 19, verso 18. Provérbios 19 e 18. Tem muitos versículos em Provérbios, mas fica com esse Provérbio 19, verso 18. Sem exageros, mas quando necessário, use a vara. Você vai estar livrando a alma dele do inferno. Terceiro ponto sobre educação de filhos é manter diálogo com eles. Não é só ficando dando bronca, né? Tem pais que só sabem dar bronca dos filhos, mas conversar mesmo que é bom, nada. Dialogar com eles, nada. Saber como é que eles estão na escola, ver se eles estão aprendendo, ensinar uma lição para eles, nada. Só bronca, só bronca, só bronca. E dessa forma, com certeza isso aí vai ficar marcado na vida dos filhos. Negativamente, evidentemente, mas vai ficar marcado. E também, meus amados, nunca xingar os seus filhos ou depreciá-los. Tipo, oh, que menino capeta, esse é o capeta em figura de gente, ou menino danado. Palavra que muitas vezes a pessoa pensa que não é nada, danado. O que é uma coisa danada? É uma coisa que sofreu dano, uma coisa estragada. Quando você está falando que seu filho é danado, você está dizendo que ele é estragado. Uma coisa danada é uma coisa que sofreu dano, uma coisa estragada. Será que é isso que você pensa dos seus filhos? Eu acredito que não, né? Então, às vezes fala isso sem pensar. Então não fica xingando seus filhos não, tá? Isso é muito importante, não fica xingando não. Ah, parece filho do capeta, então você está se colocando como capeta, porque ele é filho seu ou sua, não é verdade? Então toma cuidado. E finalizando, meus amados, esse estudo, porque o tempo não permite mais, eu gostaria de falar sobre o casamento e as finanças. Isso aqui também é algo muito sério, muito importante. Meus amados,
Sobre casamento e finanças, a primeira coisa que eu gostaria de dizer para você: não se pode comprar tudo aquilo que nós vemos. Tem pessoas que saem comprando tudo que vê na frente, e entra numa loja e faz um carnezinho, entra no outro e faz um carnezinho, entra no outro e faz outro carnezinho. O homem da carrocinha passa na sua porta com aquelas badulaqueiras tudo caríssima, e você faz mais um carnezinho. Depois, quando você pensa que não, seu orçamento está todo estourado, e você não sabe por quê. Então não se pode comprar tudo que você vê, não, e nem tudo que quer. Tem a hora certa que Deus vai dando paulatinamente para você, se você tiver paciência. Em segundo lugar, é preciso definir as prioridades. Isaías 55, verso 2 fala: por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão? Quanta coisa se compra inutilmente, que não são prioridades na vida da pessoa. O que é prioridade? Prioridade é moradia, é alimentação, é saúde, é educação, é água, é luz. Essas coisas são prioridade, meus amados. As outras coisas são secundárias. Deus nos permite sonhar e até possuir, mas é preciso aguardar o momento certo. Então, saiba viver a sua vida financeira obedecendo escala de prioridades. Em terceiro lugar, se necessário, ambos devem trabalhar, o marido e a mulher. Esse negócio de machismo: minha mulher não trabalha, mulher em casa. Tudo bem, né? Se você quer assim, mas que vocês vão viverem mais apertado, vão, na maioria das vezes. Vão viver mais apertado, vão ter mais dificuldades, vai dar menos conforto para a família, para os filhos, e isso com certeza. Se os dois trabalharem, com certeza vão viver uma vida mais amena e mais confortável. Então eu não vejo nada de mal da esposa trabalhar, se ela pode, se ela tem saúde, e se Deus abre portas de emprego. Também é importante essa questão entre casamento e finanças, é ambos definirem em comum acordo, meus amados, na aplicação dos recursos obtidos conjuntamente. Os dois trabalham. Quando vão gastar, tem que ser os dois também que definam, não é só ele não, ou não é só ela não. Não foi os dois que trabalhou, e mesmo que seja só um que trabalhou, mas no casamento os dois se tornam um. Então os dois tem que ter liberdade, os dois juntos, de definir como vão gastar os recursos que captaram. E muitos casamentos acabam em briga e até em separação até por causa disso. Não há diálogo, não há acordo no que tange a aquisição das coisas, no gastar os rendimentos da família. E finalmente, meus amados, é essencial que sejam dizimistas fiéis. Provérbios 3:9 diz assim: honra ao Senhor com as primícias de toda a tua renda. Honra ao Senhor com as primícias de toda a tua renda. Provérbios 3:9. Então é isso aí, a Bíblia dizendo que a importância de ser dizimista fiel. Malaquias 3:8-12 também você já conhece: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. O segredo da prosperidade do casal não é tanto quanto eles ganham, mas se o que eles ganham são abençoados por Deus. Porque para ser abençoado por Deus é preciso que devolva os 10% para o sustento da casa do Senhor. Você até pode ignorar isso, mas você vai sofrer as consequências. Amados, eu espero que esse estudo tenha contribuído para a melhoria, para a solidificação dos casais que estão ouvindo e que puderam ouvir esse estudo nessa oportunidade. Que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero pedir a Tua bênção sobre esse casal, ó Deus, que ouviu esse estudo nesse instante. Meu Deus, que esteja à beira da separação, ou vivem mal, ó Deus, que não há mais alegria entre eles, que não há mais comunhão, mas que nesse instante eu repreendo toda obra maligna, Deus, e que através dessas palavras que foram proferidas, o Senhor esteja sarando esse relacionamento e abençoando este casal
e esta família para que seja verdadeiramente uma família cristã modelo. Amém.